Você comentou do teu pai, talvez seja essa a experiência. Eu ia perguntar, você já esteve diante da morte? Isso mudou sua forma de viver e como? Sim, eu acho que foi uma surpresa quando você falou diante da morte, porque quando a gente descobriu que meu pai estava com Covid, foi um choque, né? Mas como, né? Tá se cuidando, te pegou. Foi aquela, né? Você tenta localizar onde foi, não é, nesse momento não adianta tentar localizar, porque não é esse o objetivo, tem que cuidar agora, depois que, tá, vamos cuidar. E aí o choque foi quando chegou lá no hospital, achando que ia fazer, olhar geral, passar o medicamento, não, vai ficar internado, pulmão 70% comprometido, e aí o médico vai dar tudo certo, só que assim, vai dar tudo certo, a gente tem visto a realidade, que não tem dado muito certo, né, e ficou aquela coisa lá dentro, então, eu só me lembro da sensação de, tipo, de ver meu pai indo e não sabia se ia voltar. Parece que todo dia, acho que tanto eu quanto minha irmã, com aquela sensação de que, qual será a notícia de hoje? Então, medo, assim, medo de repente saber que, olha, não deu certo, morreu, o que eu faço com isso? Eu acho que eu fiquei numa sensação tão doida quando aconteceu isso com meu pai, parece que é como se de repente tivesse batido um vazio no sentimento e no pensamento, uma coisa muito doida o jeito que eu fiquei. Parece assim, tem que ir lá todos os dias, preciso comprar os medicamentos, preciso fazer isso. E parece que eu ia fazendo todas as coisas, mas parece que ficou era uma sensação muito estranha. É como se de repente eu não fosse mais eu, uma sensação, parece que eu estava os meus movimentos, parece que eu não estava, não é nem coordenando, eu ia fazendo as coisas, meio que tecnicamente fazendo as coisas assim. Então, essa sensação, como pego esse medo, né, qual vai ser a notícia de hoje? Ligo, tenta saber, não está dando notícia. Então, foi um momento de muita apreensão e eu acho que depois dessa experiência, que foi bem exigente, né, bem forte, estar lá dentro vendo aquilo tudo que a gente viu lá no hospital, é de que valorizar cada momento. Sabe quando você está imaginando, por exemplo, meu pai estava lá, quando que ele vem, né? Ele ficou lá 11 dias internado. Será que sai hoje? Será que qual é a notícia hoje? Por incrível que pareça, cada vez que a gente ligava, eu conseguia falar, ó, hoje melhorou, aumentou a oxigenação, tá melhor. Então, as notícias ao longo dos dias, elas eram boas. Mas é aquela apreensão, que chegou um momento que a gente foi no hospital e a enfermeira falou, ó, não se assuste se amanhã vocês chegarem aqui e estiverem entubados, porque isso pode acontecer. Então, já meio que jogou pra gente, assim, e nós tivemos que dar um jeito de administrar esse medo, esse medo com essa esperança que vinha, não vai dar certo, será que vai dar? Então acho que isso me fez revalorizar cada momento. Não, vou viver essa experiência, não vou deixar para depois, sabe? Então a pessoa está passando por tal processo, um amigo que, não, vou ligar, vou mandar uma mensagem para ele hoje, eu vou falar com ele hoje, né? Vou querer saber como é que você está, você que eu não vejo há muito tempo. Então, parece que isso já era uma coisa que tinha, isso ficou, esse comportamento, aí parece que ele se acentuou agora mais ainda, tipo assim, não, valorizar cada momento, né, não deixar passar, viver o tempo, né, não deixar para depois, né, então isso é uma coisa que ficou, e eu tenho buscado me apropriar disso, que ficou cada vez mais, né, a sensação do medo de perda, né, porque nós nunca vivemos isso, meu pai sempre foi muito forte, tanto que quando ele falou que tá com Covid, nós falamos, tá com Covid, né, não parecia que ele estava com Covid, né, então... Esse com certeza é um susto que, infelizmente, tem muita gente passando, né? Hoje, por exemplo, ele foi a segunda dose dele. Eu falei para a pessoa, não, esse aqui tem que registrar, porque na primeira ele ficou internado, que era para ser primeiro, né? Aí venceu o lance do Covid, tomou a primeira, agora a segunda tá fechando, né? Então, não, tem que registrar, porque realmente é uma vitória isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Você comentou em algum momento aqui da nossa conversa sobre a culpa de no papel de mãe, né? No papel de mãe. Uhum. Como que você lida com esse sentimento, Vera? Olha, eu acho que uns anos atrás era muito exigente lidar com isso, né? Porque você chama atenção, você dá uma bronca. Eu sou muito assim, muito sentimental, então eu acho que se eu der uma bronca, eu já vou, né, vou magoar, nossa, como é que ela vai me ver depois, né? Então, cuidado com isso.
isso aconteceu, como aconteceu muito pouco, acontece, nas poucas vezes que aconteceu anteriormente, né, 3, 4 aninhos, por exemplo, dava uma bronca, uma chamada de atenção, eu me culpava, sentia que, poxa, por que eu vim fazer isso, né? Doía. Aí eu fui aprendendo com o tempo que mãe também se faz, é uma construção, né? Que isso fazia parte, que não precisava doer, não precisava incomodar do jeito que estava me incomodando, né? Então, acho que hoje, até ela maior, eu consigo entender que tem coisa que você vai precisar chamar atenção, você vai precisar orientar, mesmo porque, assim, com a gente em casa, a vida é de um jeito, lá fora é outra, né? Então, assim, até para o próprio crescimento da criança em si. Então, essas culpas, agora, elas estão menos, né? Porque a gente fica assim, ó, tem o trabalho que você tem que dar conta, aí, por exemplo, acabou passando o tempo da criança que ela queria brincar, você se culpa, puxa, né? Acabei ficando mais tempo aqui, e aí passou o time dela, né? Então, veio meio que um hábito de se dar chibatada por conta disso, né? Eu sinto que agora está um pouco melhor. Está um pouco melhor, porque como a gente está falando, se é uma construção, a ideia é que com o passar dos dias, com a experiência de vida e da própria situação em si, a gente vai adquirindo essa... Eu acho que deixar de ter culpa parece que é uma coisa de ser humano, né? Parece que sempre se culpa por alguma coisa, né? Pode estar bem bom a situação, mas sempre parece que tem uma pontinha, mas poderia estar assim, né? Então, parece que, não sei se é uma coisa que está já enraizada na nossa genética, que vai passando de uma geração para outra, essa coisa, e a gente nasce até pela nossa própria criação, né? A gente acaba adquirindo essa coisa mesmo, né? Talvez seja até o contrário, a gente nesse movimento que está fazendo, tentando quebrar uma coisa de sentir culpa, muitas vezes por situação que não é para sentir, né? Às vezes, por exemplo, até pegando o exemplo, você trabalhou até mais tarde, muitas vezes você trabalhou até mais tarde para proporcionar um bem-estar para o filho, né? E você se culpa, porque aquele dia você ficou, ou a semana inteira, até mais tarde. Então, essa tendência mesmo de achar que sempre, né, tem algo que poderia ser melhor, né, que podia ter feito mais. Com certeza sempre há a possibilidade de ser melhor e fazer mais, mas de repente tratar de uma forma mais leve, né? Não é? A prática de hoje foi assim, o que eu posso fazer para mudar a prática de amanhã, né? Acho que isso ameniza um pouco essa dor da culpa, né? A culpa, acho que, do meu ponto de vista também, ela tem uma relação bastante intensa com a criação mental, né? Uhum. Você falou, é uma herança aí, mas ela tem a gente dá corda para isso que vem na mente, ela vai embora, vai aumentando, né? Vai se criando. E muitas vezes, se a gente não dá uma suavizada, a tendência é até você não enxergar caminhos. Se você fica lamentando, ter culpa, que caminhos você vai enxergar para mudar isso? Se você focou na lamentação, dessa culpa que sente, né? Não enxerga caminho, não enxerga novos jeitos de fazer, né? Então, realmente, né? A culpa é uma coisa horrível, né? Que a gente podia suavizar em muitos momentos com a gente mesmo, né? E acaba colocando essa cobrança, muitas vezes até exagerada, desnecessária, né? Só parar um pouquinho para pensar e muitas vezes ser mais racional e não tão muita emoção em cima disso, né? Às vezes precisa dar razão até para você analisar e separar uma coisa da outra, né? Sexo é fundamental, Vera? É importante, é relevante, né? Se a gente tomar um pé da letra, a palavra fundamental e importante são bem parecidas, né? O fundamental, ele alicerça a vida, ele é a base, né? E aí, quando você fala em termos de vida, por exemplo, tem muitas coisas é o alicerce para a vida. Né? A gente pode falar do sexo como a base também, né? Básico, essencial. Mas eu entendo como uma atividade importante, né? Uma atividade que
aconchega o coração, né? Traz vitalidade, né? Traz felicidade. Então, se a gente pegar para olhar, é uma coisa essencial, né? É essencial, como que eu vou te dizer? Para não parecer que é só que a vida é só isso, no sentido de que não, isso é a base de tudo. Isso não é nesse sentido, estou me fazendo entender, de que é importante ter, né? Mas que não é só isso, né? Junto com a questão do sexo, da sexualidade, tem outras coisas, né? Tem a amizade, tem o bate-papo, tem, enfim, né? Aquele momento de chamego também, que não necessariamente só o sexo, né? Então, o sexo para mim é uma coisa importante. Se você tivesse o poder de criar uma lei, que lei você criaria? Eu fiquei refletindo agora que você perguntou. Se a gente falar, não, vou criar a lei de igualdade social, tem várias dessas dizendo isso aí, né? Que é direitos, para os direitos humanos, a gente sabe várias dessas que tem, mas na prática a gente sabe que não é, né? Eu acho que se eu pudesse criar uma lei, eu criaria uma lei para. Nem sei se existe uma lei para desenvolver, tivesse atividade para desenvolver compreensão e discernimento. Se existisse uma lei para criar uma lei assim, sabe, que você. Porque parece que a gente fala tanto em leis que fala de direitos humanos, os direitos sociais, que é extremamente importante, né? Ter acesso à educação, que já existe leis que defende esses acessos, por exemplo. Mas a gente vê, assim, na prática, muito pouco acontecendo, né? Em termos dos direitos humanos, né? Haja visto que a gente tem está vendo acontecer no mundo, no país, enfim. Então, talvez tivesse que ter uma lei para, primeiro, conscientizar, sabe? Uma lei que tivesse uma forma de criar um instrumento para conscientizar as pessoas da importância de, né? Então, acho que se existisse uma lei para desenvolvesse a compreensão e o discernimento, se eu pudesse criar uma lei assim, né? Acho que eu criaria uma lei assim. Acho que tem faltado bastante compreensão e amor, que a gente está falando do amor como uma palavra bem ampla, né? Que você foi esmiuçando, sai muitos temas, sai muita coisa dessa palavra amor, né? Então, acho que é compreensão e discernimento, né? Talvez fosse até um tema do currículo para a escola, não sei, né? Alguma coisa mais específica, assim, porque se a gente for ver no currículo dos conteúdos que a gente trabalha na educação, tem muito falando desse olhar com mais amorosidade para as pessoas, para os estudantes. A gente tem por trás, né? O próprio Paulo Freire, na educação, tem esse olhar amoroso, né? Um foco no ser humano, inclusive, de um desenvolvimento, para além disso que a gente fala que é o ensino e aprendizagem. Só que não sei, ainda parece que falta algo, né? Então, se existisse, sei lá, uma lei, possibilidade de criar uma lei, que a partir de, sei lá, do mês que vem, né, nas escolas, por exemplo, vai trabalhar para desenvolver tal coisa, por exemplo, né? Ou uma lei no próprio país que beneficiasse todos os brasileiros, no caso do Brasil, né? Nesse sentido, de ter mais. Falta compreensão e discernimento. Nós estamos vivendo uma época, agora principalmente, né? Mais ainda, né? Acho que falta uma ampliação desse olhar, né? É uma ampliação mesmo. A gente fala, está dando exemplo do nosso país, mas
se a gente for ver a nível mundial, o olhar precisa ser ampliado muito, né? Grande, essa ampliação tem que ser grande para a gente poder ver o que a gente não consegue ver com esses olhos, né? A gente não, às vezes está ali, mas a gente não consegue chegar, sentir, perceber, né? Então, Concordo com você. Eu acho que talvez ajudasse a aula, né, nessa sua vontade aí, aula de educação emocional, desde, né, desde tenra idade, aula de psicologia, aula de filosofia, que nos faça, nos ajude a ver, né? A compreensão vem da percepção de ver além do que a gente está vendo, né? A nível físico e a nível de hoje a gente tem no currículo da nossa educação do Estado de São Paulo, a questão das habilidades socioemocionais, desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Que o trabalho que seja feito seja voltado para o desenvolvimento dessas habilidades também, não só essas cognitivas, né, com relação ao aprendizado das disciplinas, mas a gente vê que é extremamente exigente, que elas estão ali para ser aprendidas, mas desenvolvidas, melhor dizendo, como elas são desenvolvidas, né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito para isso acontecer, né? Talvez falte uma conexão a nível maior, né? Que uma situação dialoga com outra, e a gente falou da lei, de criar uma lei, né? Que realmente, se na prática acontecesse de forma eficaz, né? Eficiente, né? Que isso realmente conseguisse acontecer, né? Ser feito, né? Será que tinha que baixar uma lei para isso, né? Então, é uma coisa interessante, né? De ter a oportunidade de criar leis de acordo com uma necessidade, uma necessidade humana, né? Necessidade e humana e coletiva, na verdade, né? Quando a gente fala dessa capacidade de compreender, discernir. essa é a E, convivência. e a gente fala, quando a gente fala em amor, alguém fala, nossa, mas amar é extremamente difícil, porque a gente, de repente, está tomando aquele amor. A gente tem ideia, muitas vezes, de um amor romântico, mas o amor, a gente estava conversando agora há pouco, ele é bem amplo, né? Ele é tão. O amar é respeitar o ponto de vista do outro, né? Amar é saber lidar com as diferenças. Para quantas situações o amor se dá, né? A palavra amor, né? Isso é na minha forma de olhar, né? Outro pode ver o amor como uma outra coisa, né? Para encerrar aqui a nossa última pergunta, o que você faria se só te restasse esse dia? Olha, já ouvi essa música do Paulinho Mosca? Um tempo atrás eu comecei a pensar se, sei lá, né, restasse um dia, porque eu sei que tá, ou uma doença, ou sei lá, vem vindo um meteoro vai se chocar meia-noite, sabe? Comecei a pensar. Eu não sei se eu sairia, por exemplo, assim, eu estava pensando, uma viagem. Ah, tá, eu quero ir para um país, então eu já vou aproveitar e ir hoje, né? Mas se eu paro para pensar na viagem, muitas vezes chegar até tal lugar, daqui de Campinas para um outro país, por exemplo, até Portugal, pelo menos 9 horas, né? Já vai me restar poucas horas. Então eu comecei a pensar. Eu acho que se eu soubesse me restar só esse dia, eu ia entrar num estado de meditação profunda. No sentido de que talvez eu não corresse para fazer, acho que eu vou correr ali e comer aquele negócio que eu não comia, eu vou correr ali, eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Eu acho que eu ia procurar me pôr no estado para receber o momento de finitude, vamos dizer assim, né? Porque comecei a pensar, se eu tenho vontade de comer uma coisa, beber, sei lá, ou passear para algum lugar, eu comecei num dia muito pouco. Olha só que interessante, né? O último dia você quer fazer tudo, mas não dá, né? Muito pouco, de repente, para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Então, eu me imaginei me colocando numa posição de... Porque eu não ia conseguir ver, por exemplo, todas as pessoas, eu não vi faz 10 anos que eu não vejo a tal amigo. Né? Esse também não, sabe? E como é que num dia eu ia conseguir... Então, eu comecei a me imaginar entrando num
num estado de quietude interna para assimilar essa situação. E soubesse, por exemplo, que é o último dia por tal ou qual motivo, né? Seja uma catástrofe externa aí, de um meteoro, seja, sei lá, qualquer outra coisa, ou mesmo por uma situação de doença, né? Acho que era uma forma de eu me conciliar, me harmonizar comigo mesma. Uma conexão, né? Isso. Eu faço as perguntas, algumas perguntas são, lógico, hipotéticas, mas com a ideia do canal, a intenção desse canal é mostrar a diversidade humana na forma de pensar, de olhar para o mundo, para a vida, para si, e nos dá novas perspectivas, né? Porque às vezes a gente pensa de um jeito e sente de um jeito e acha que aquele é o único ou é o melhor, e de repente quando a gente escuta alguém falando de um outro ponto de vista, ou uma outra forma de pensar, aquilo expande, né, a nossa visão, a nossa cabeça. E então é isso. Tira a gente de um lugar confortável, né, para pensar, responder essas perguntas, mas não são comum, né, da gente ouvir, perguntar isso para os outros, mas eu acho super interessante a gente colocar a nossa ideia para outras pessoas e ouvir a ideia de outras pessoas. Né? Sim. Acho que é um momento super. É produtivo essas trocas, esses diálogos, porque as suas perguntas, as perguntas que me vêm, você me faz uma pergunta e eu dou uma resposta, mas a própria resposta me traz novas perguntas, né? Porque você responde e já vem uma outra pergunta em cima daquilo que você respondeu, você mesmo, né, com o que você respondeu, né? Às vezes, só da gente se ouvir respondendo aquilo, a gente começa a questionar a nossa própria resposta, né? Exatamente, é bem isso. É bem isso, Interessante, né? interessante. Vera, foi uma delícia essa experiência Eu, com você. Quero te agradecer muito por você, novamente, né, por você ter dito sim para o meu convite. Muito, muito obrigada pela generosidade, disposição de vir aqui falar de si, se mostrar, se compartilhar-se comigo e com quem mais vai assistir nossa eu que conversa. agradeço a oportunidade, Lara. Para mim foi muito produtivo. Né? O nosso diálogo de hoje trouxe novas reflexões, novas perguntas. Então é sempre muito rico essa troca, né? Essa experiência humana, né? Sempre muito bem-vinda essa experiência, né? Cada dia um novo aprendizado, um novo motivo para dar sentido, né? Novos sentidos vão se agregando, né? Vão aparecendo aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, então, Vera, e até Obrigada. mais em outro momento. Você quiser, sentir vontade, tiver coisas para contar, quiser fazer uma novo encontro com outras questões, é só a gente marcar, tá bom? Pode deixar. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Tchau, tchau. E você que assistiu agora essa entrevista, que perguntas você gostaria de responder? E deixa aqui nos comentários dicas de perguntas que você gostaria de me ouvir fazendo para os convidados. Aqui o que importa é a gente expressar a singularidade, expressar o que cada um de nós somos, porque somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem e até logo menos.